temos um assunto do dia, de ontem, na verdade, aquela nota dos comandantes militares. Isso. O senhor que foi ministro da Defesa. Seria muito importante qual o peso, qual a importância que o senhor dá para a nota dos militares aí contra a CPI do Senado. Bom, eu acho lamentável. Eu, no plano pessoal e político, porque eu represento, não sei se eu represento nada, mas, enfim, me solidarizo totalmente com o presidente Omar Aziz. Eu acho que, inclusive, ele não falou das Forças Armadas, aquilo foi uma reação... Ele usou a palavra certa, aliás, na crítica, aquilo foi uma reação totalmente desproporcional. Se as Forças Armadas tivessem expressado, eu não digo que ela estaria certa, não, mas eu poderia compreender, assim, se ela tivesse expressado uma preocupação de que não se generalizasse, vamos dizer. Não é porque, mesmo assim, eu acredito que a maneira de não generalizar é não ter tantos militares no governo. Se você tirar 2/3 dos militares, a chance de generalizar já é menor. Não é? Então, mas, de qualquer maneira, isso eu poderia, ainda que não concordando, digamos, compreender uma preocupação de defender a instituição, etc. Mas não foi isso. Eu acho que foi muito, muito forte, os termos muito desnecessariamente fortes, eles são muito assim, né? Eu via notas, mas eram notas do clube militar. Nunca houve notas, no meu tempo de ministro, dos comandantes militares, muito menos, bom, esse ministro da Defesa era eu, mas enfim, muito menos junto com o ministro da Defesa, que é o militar. Quer dizer, é uma série de distorções, e depois isso tudo se misturando com as declarações que têm sido feitas constantemente, porque é no mesmo quadro político, né? Ele pode até dizer que não é sobre isso, mas é no mesmo quadro político. Ao mesmo tempo que o presidente fala que é possível até que não haja eleições para evitar a fraude, né? É como você entrar num jogo de futebol dizendo assim, eu acho que o juiz vai roubar, então não vou jogar. Então eu não vou deixar ver jogo, vou fechar o jogo e vou declarar vencedor. É mais ou menos o que está acontecendo, né? Se isso acontece nesse contexto, reforça a ideia que essa, sim, é humilhante das Forças Armadas, e eles deviam se insurgir contra isso, que um presidente chama o exército de meu exército. Porque isso é assim nos impérios, nem na ditadura militar, o general Geisel dizia que era meu exército. Eu acho que era mais cuidadoso nesse aspecto. Isso é uma coisa de Condottieri, ou uma coisa de imperador na época de Roma, nem o nosso imperador aqui era mais tranquilo, mas enfim, o meu exército, em que a figura do governante se confunde com o Estado. Quer dizer, nós estamos, sutilmente, nós estamos tendo uma inversão brutal no Brasil, que as pessoas, eu acho que, em geral, não percebem. A questão do Bolsonaro não é apenas um presidente que toma decisões erradas, ele se comporta, na verdade, como se ele fosse um imperador. Claro que é um imperador que, digamos, com legitimidade, sem legitimidade alguma, mas é como ele se comporta. Ele fala, o meu exército, né? Enfim, é tudo assim, ele está acima das leis, ele vai acabar com as eleições, não vai deixar ter eleições, se ele achar que vai ter fraude. Então, eu acho a nota, voltando, lamentável, desnecessária. Eu poderia compreender uma certa preocupação que poderia ter sido veiculada de outra maneira, né? Olha, vamos tomar cuidado para não fazer tudo. Não... Agora, eu acho que se eles estão realmente preocupados com esse tipo, vamos retirar. É só tirar, começar a tirar os militares dos cargos civis, que você não vai correr mais esse risco. Agora, eu queria saber do senhor o seguinte, porque eu me lembro de nomes que vieram da esquerda mais militante nos anos 60. O senhor, o Aldo Rebelo, né? O Raul Jungmann, o Jobim. O Jobim nunca foi um militante de movimentos de esquerda, se eu puser estar. Mas eu queria saber o seguinte: me Jacques parecia haver Jacques Wagner, né? Não me parecia haver nenhum problema na relação desse espectro de força à esquerda com os chefes militares, a não ser por manifestações pontuais, como, por exemplo, aconteceu com o Mourão em relação a Dilma, General Heleno, e quem mais que fez enfim, uma outra pataquada houve ali. Mas nunca houve um problema. Para pontuar, só para ajudar, na questão da Comissão da Verdade, até o ministro Nelson Amorim teve muita reação, o Etchegóin reagiu muito, porque o nome do pai dele, acho que de um tio também, entraram na lista ali da Comissão da Verdade, então teve esse contexto, só ajudando a contextualizar um pouco. Então, exatamente, eu ia chegar aí na Comissão da Verdade. Aí ocorre a Comissão da Verdade já no governo da Dilma, mas ainda assim, a despeito de alguma reação estapafúrdia aqui ou ali, não havia um clima de antipetismo, de recusa cabal. Não, se nós não vamos aceitar Lula nunca mais. O que foi que aconteceu? Porque, assim, uma relação que era uma relação absolutamente normal, institucional e respeitosa, de repente
degenera nisso, assim, não entendo onde é que se perdeu o fio dessa relação. Talvez o senhor possa ajudar a gente a entender. Ô, Fábio, eu acho que é uma mistura de coisas. Deixa eu só, talvez, retomar um pouco a questão que foi colocada pelo Eumano. O Etchegóia, na minha época, o que ele fez, aquilo era final do governo, e o Etchegóia assinou uma carta. Fez questão de aparecer a carta como membro da família, nem aparecia o título dele como general, para não criar. Tá errado, mas aquele era um momento assim, de transição, tinha acabado de haver eleição, eu estava entre o primeiro e o segundo turno, talvez tenha sido um erro, mas eu acho que puni-lo na época podia criar uma situação entre um turno e outra eleição. Eu não me lembro mais se foi entre um turno e outra eleição, mas era muito próximo da eleição. Mas as maiores reações vinham assim do clube militar e da reserva, isso vinha muito. Mas se você reparar, eu vou lhe dizer 2 ou 3 fatos importantes que ocorreram na época para corroborar essa normalidade a que se referiu o Panudo. Primeiro, obviamente eles receberam aqui os restos mortais do Jango com todas as honras, foi contra a vontade, eu não sei, mas receberam, sendo que, sem que houvesse uma instrução específica, repetiram isso, claro que proporcionalmente, lá em São Borja, na colocação dos restos mortais de novo, na reinumação, digamos assim, dos restos mortais. Mais importante até do que isso, porque nesse caso você pode dizer, bom, mas isso foi uma ordem da presidenta, se eles descumprissem, era uma sublevação. É certo, mas ninguém fingiu que estava doente, ninguém, sabe, essas coisas que acontecem na administração que você vê, nada. Todos foram disciplinadamente, mas talvez até mais importante, porque aí não foi nenhuma ordem da presidente, foi um convite meu, do ministro, que não sou o comandante em chefe, teria formalmente ascendência, mas os comandantes militares, os 3 comandantes das 3 forças, mais o chefe do Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas, que tem um ranking equivalente, todos compareceram ao ato solene do Congresso Nacional, revogando a vacância do cargo do João Goulart, que tinha sido decretada pelo Auro Moro Andrade. É uma coisa interessante, teve discurso do Pedro Simon, aí, a mídia disse, não aplaudiram. Eu falo, não sei se aplaudiram, mas foram lá, marcaram, deixaram a presença. Estiveram presentes na entrega do relatório da Comissão da Verdade, em que o Pedro Dallari, que não pode ser de maneira nenhuma acusado de uma pessoa complacente nessas questões de direitos humanos, tem uma tradição até familiar, em que ele elogiou a cooperação que ele teve, minha, como ministro da Defesa, mas também dos comandos. Então, eu também tinha essa visão de normalidade, né? Havia um outro caso, você percebia que aquilo tinha que lidar, era uma evolução, né? Havia resistência, por exemplo, não é do que nós estamos falando agora, mas só para também ilustrar, resistência a ter mulheres nos cargos mais altos, a primeira, e acho que até hoje a única oficial general promovida, a mulher promovida a oficial general foi uma almirante da Marinha, que foi promovida nessa gestão, da presidenta Dilma e minha, né? E dentro das leis, das regras, etc. Então, eu quero dizer que, para mim, foi uma surpresa. Eu sei que há um ranço anti-esquerda que vem dos anos 30, talvez até de antes, né? Eu recentemente reli o Olga, do Fernando Moraes, e ficou mais claro para mim, coisa que eu já sabia, mas, digamos, lendo assim, romanceadamente, talvez até mais claro, como, digamos assim, a tentativa de revolução, sei lá, do Prestes, foi uma ação militar. Então, aquilo foi exclusivamente militar. Não teve uma greve, não teve um protesto de rua, não teve nada. Então, era como se fosse uma facção ganhou da outra. Eu acho que isso ficou muito lá dentro deles, né? Depois da Guerra Fria, obviamente, inculcou uma visão dessa, desenvolveu, e isso se misturou com digamos assim, com um problema de autoestima deles. Mas eu acho que nós caminhávamos para uma normalidade. Eu acho que, claro que os militares têm culpa nisso tudo também por terem aceito, mas a culpa maior é da elite civil brasileira, das classes dominantes brasileiras que chamaram de volta os militares. O tweet do Vilas Boas jamais teria existido se não tivesse a Globo aberto as portas para que isso acontecesse, né? Se não tivesse criado todo um clima para isso. Então, eu acho que isso aí agora... Bom, aí entrou depois, já com Bolsonaro. Bom, enfim, o governo Temer se militarizou um pouco, mas dentro de limites, digamos assim, que não pareciam absurdos, embora eu tenha sido muito crítico da intervenção no Rio de Janeiro, na qual, sim, eu acho que o general Etchegóia teve um papel importante, mas também o Jungmann, que era um ministro civil, então, não sei... creio que ainda era o Jungmann, depois ele foi da Segurança Pública, mas numa condição ou na outra, ele, de alguma maneira, deve ter tido uma importância. Bom, e depois o oportunismo,
Eles, assim, vamos voltar ao poder. Quer dizer, eu não acho... Há um anti-esquerdismo muito forte, há, digamos assim, uma falta de visão da maioria, eu diria, que não permite compreender, digamos, estrategicamente melhor os interesses do Brasil, e esses que não têm essa compreensão tendem à submissão pelos Estados Unidos, porque também, vou te dizer, como em qualquer outro lugar, são loucos por uma viagenzinha, pela participação. Agora mesmo, o Brasil, eu li a lista dos países que estão participando dessa operação, não sei o que, Breeze, operação da OTAN no Mar Negro. O que o Brasil tem que se meter nisso, gente? O que o Brasil tem contra a Rússia para se meter? Os outros países são todos países da OTAN, existem alguns outros países lá da região que podem ter... O que o Brasil tem a ver com isso? Então, é apenas não é legal, porque a gente vai participar. O Brasil tem hoje um dos subchefes, lá, um dos subcomandantes do Comando Sul dos Estados Unidos, é um brasileiro. Acho que ainda não sei, porque eu não vi, mas me lembro um tempo, um mês atrás, um ano atrás, na visita última do Bolsonaro lá a Miami, aos Estados Unidos, Miami, o Trump ter elogiado a presença, faz um ano e meio atrás. Enfim, então eu acho que essas são coisas que estão lá presentes também. Há de tudo nos militares. E a gente muito boa. Os comandantes com que eu lidei eram pessoas muito competentes, eram pessoas, como eu disse, que seguiam a lei e seguiam o poder civil. Né? Não é uma coisa óbvia eles terem ido como militares que participaram de alguma maneira. Alguns eram jovens tenentes, mas outros estavam aspirantes, mas, enfim, tinham presenciado o golpe de 64, cresceram naquilo. Não é uma coisa óbvia eles comparecerem a uma sessão do Congresso Nacional. Claro que não foi moto próprio, foi convite meu, mas eles se comportaram como se deve comportar um militar. Convite de um superior é uma ordem. Eu convidei e eles foram. E ficaram lá direitinho, não falaram mal nem criticaram. Então, eu acho que isso era um processo de médio e longo prazo. Não é uma coisa fácil. Claro que você, olhando em retrospecto, eu acho que a Comissão da Verdade talvez devesse ter sido muito antes, porque isso teria poupado muito trabalho e teria sido muito mais normal, que o que ocorreu na África do Sul. Acabou eu sempre achei que a Comissão da Verdade era uma solução razoável para o Brasil, pelas condições em que se deu a abertura no Brasil, que foi muito diferente da Argentina, do Chile e de outros. Mas, enfim, seria o ideal uma Comissão da Verdade do tipo da África do Sul. Mas teria que ter acontecido logo em seguida. Né? Não quase 20 anos, quer dizer, teve que ser, antes tarde do que nunca, mas, de qualquer maneira, aí as coisas enrijecidas, as pessoas, por que vão levantar isso? Enfim, não sei, não estou justificando, acho que é errado, e acho que eu trabalhei o máximo para que a Comissão da Verdade pudesse fazer cumprir a sua missão, cumpriu, eu acho. Uns acham que foi demais, outros acham que foi de menos. Tem gente que critica, por que entrou o brigadeiro Eduardo Gomes? Ele não era, não sabia, etc. e tal, ele é símbolo da aeronáutica. Outros acham que foi de menos, porque devia ter mostrado muito mais. Mas, enfim, eu acho que foi um passo que se deu. Mas volto a dizer o seguinte, há um ranço nos militares, talvez, anti-esquerdista, há uma questão de autoestima que os leva a querer provar que sim, eles sabem fazer as coisas e governar e serem honestos. Agora está sendo provado o contrário, que não é função deles tratar dessas coisas, não, é uma função educativa, né? É trágico que tenha ocorrido dessa maneira, mas está ocorrendo. E acho que essas coisas todas agora, se fosse apontar, digamos, o culpado principal é a classe dominante brasileira, talvez apoiada pelo, se quiser chamar de imperialismo, ou quiser o Estado profundo norte-americano, o que quiser provar, mas foi a classe dominante brasileira que abriu esse caminho, que disse, venham, e aí ele foi, e aí gostaram, e aí querem mais, e agora para sair, eles são que nem aquela fábula do coelho que vai batendo no boneco melado, depois ele está colado a tal ponto que não consegue mais se separar. Eu acho que há desconforto, eu sempre disse que havia desconforto, as pessoas não acreditavam, e quem provou que havia desconforto foi o próprio Bolsonaro, ao mandar embora o Pujol, ao mandar embora os 3 comandantes, mais o ministro da Defesa. Isso é uma crise, e é para provar que sim, exército de um imperador, e não um exército republicano, não forças armadas republicanas.